Quero passar agora para os nossos convidados que estão nos acompanhando por Zoom. Acho que acredito alguns aqui também presentes no Salão Nobre. E para iniciar as falas dos convidados, eu gostaria de convocar aqui, representando a Fundação Oswaldo Cruz, a senhora Adriana Sotero Martins. Primeiro, dando bom dia a todos os presentes, de forma virtual ou presencial, aí, os meus colegas aí dessa mesa. Eu sou Adriana Sotero Martins, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental. Quero agradecer à vereadora Tainá de Paula, e também à Comissão Permanente de Assuntos Urbanos da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, por essa oportunidade, por esse debate, primeira audiência pública aí de 2002, com esse tema tão importante num dia fundamental, que é o Dia Mundial da Água. E queria falar que esse direito, esse dia de hoje, dia 22 de março, ele é um dia de luta, para um ambiente saudável e sustentável, um período que está marcado por essas concessão/privatização dos serviços de saneamento e também da privatização do acesso à água potável. Então, esse início de fala, eu queria apontar aqui no nosso debate esse artigo que foi publicado em 2020 e foi escrito por mim, pela doutora Maria José Salles e pela Bianca Trielli, para a revista Radiz, e nós intitulamos esse artigo falando sobre o saneamento no admite excluídos. Isso é uma questão fundamental a ser dita aqui, quando a gente está aí tratando das áreas irregulares, sendo falado das mais variadas formas aqui por os representantes. Próximo. Por isso é fundamental essa audiência e uma discussão também com a sociedade para que se possa mobilizar e garantir as providências necessárias por lutas com esse modelo neoliberal marcado então por alterações no marco legal de saneamento desse governo atual e que vem agravando e marcando também esse racismo estrutural que esse processo de privatização/concessão, ele pode vir a provocar se a gente não tiver os direitos da população respeitados. No artigo 200 da Constituição Federal, ele diz que o Sistema Único de Saúde tem competência, além de outras atribuições, de participar da formulação de políticas e também da execução de ações de saneamento básico. Por isso que o nosso grupo de pesquisa ele vem participando ativamente durante essa chamada de consultas públicas que se deu aí em plena pandemia e que culminou com a privatização, então, e a concessão dos serviços aqui no estado do Rio de Janeiro, de uma forma ímpar, como foi falado aí pela Tatiana. Nós tivemos, então, um edital operado sem a participação da sociedade. A própria audiência pública, ela não possibilitou a participação da sociedade, também da forma como se gostaria, mas nós gostaríamos de saber, por exemplo, da Genersa, que até hoje também não recebeu os bens e a relação dos ativos da SEDAI para poder fazer esse bom acompanhamento e regularização também, pelo menos não estar de forma pública. Então, a gente entende que não foi ainda apresentado, pelo menos para a sociedade não está apresentado dessa forma. O caderno de encargos, inicialmente, lá no processo digital, no processo de concessão, falava sobre as áreas de aglomerados binormais com a denominação de áreas irregulares, como tem sido apresentada aí pela nossa representante da EGEA, e diz que as concessionárias alinhariam com o Estado e também com a agência reguladora quais seriam as áreas irregulares que deveria se fazer os investimentos, devendo ser priorizadas as áreas que atendessem os requisitos de urbanização ou de planejamento de urbanização pelo poder público, visando então de maiores condições de segurança, em vez de ser norteado pelos critérios de saúde pública e por áreas mais insalubres, uma modelagem, uma priorização, visa os critérios de rentabilidade, e esses critérios, ao nosso ver, ferem os princípios dos direitos humanos, porque ampliam as desigualdades sociais. Nosso grupo de pesquisa, ele avaliou o modelo proposto nessa divisão dos blocos do Estado do Rio de Janeiro e também para o município do Rio de Janeiro, que dividiu em 4 blocos, considerando apenas os aspectos econômicos. E nós publicamos inicialmente o PRAFIM e nós observamos, então, essa questão dos leilões, também como que se dariam e como esse comportamento, por exemplo, do bloco 1, 2 e 4, que teve as concessões de assinatura do contrato em agosto, foi início da operação previsto para 1º de novembro, mas aí, estranhamente, a nossa representante da EGEA já falou que tem um mês só de funcionamento. Então, a gente não consegue visualizar essa transparência do que as empresas estavam assumindo. E o bloco 4, somente em dezembro de 2021, após sofrer alterações
é que foi leiloado. O que chama também atenção na análise dos dados que são disponibilizados e publicitados é que durante esse processo de modelagem, se a gente observar, por exemplo, os dados de IBGE de 2010, no estado do Rio de Janeiro, que tem 761 áreas de aglomerados subnormais, 92 municípios do estado do Rio, e 42 deles têm aglomerados subnormais descritos. Ou seja, 45,6% dos municípios do estado do Rio teriam áreas de aglomerado. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, nós teríamos 163 bairros, com 133 aglomerados subnormais, ou seja, 81,6% dos bairros com áreas de aglomerados subnormais. E dentro do processo foram justamente a maioria deles ignorados dentro do edital de concessão. No edital de concessão, dos serviços públicos de saneamento, foram propostos para 35 anos de concessão da privatização, nós identificamos lacunas e inconsistências nos documentos de referência, risco, principalmente com definições institucionais, definições jurídicas. Em especial, a gente destaca levar em consideração os problemas de saúde pública e os direitos humanos. Caso os direitos e garantias dos direitos humanos, a água comum, que é um bem comum, a gente precisa ter muita atenção, ter as garantias respeitadas, principalmente em relação à população mais vulnerável, que está nas favelas, nas comunidades com baixos índices de desenvolvimento humano, onde a gente vai ter aglomerados de pessoas já para cada domicílio e onde o acesso à água já é um problema. E durante a pandemia do Covid, essa população, principalmente, não tinha como fazer higienização, onde o esgoto muitas das vezes escorre em valas abertas, onde tem desemprego, redução dos transportes públicos e as pessoas tendo que retornar ao trabalho. Então, dentro desse cenário também, aqui no município do Rio, nós tivemos 2 crises hídricas com gosto e cheiro. Na pandemia, 2020, a gente teve um período, 2021, a gente teve 2 picos de segurança hídrica, que afetou muito mais as populações vulneráveis em relação à insegurança hídrica. E, recentemente, eu queria trazer aqui para a nossa audiência, eu estive numa audiência especial de avaliação da ação civil pública sobre abastecimento de água em período de pandemia, no dia 9/2, e na análise das respostas, por exemplo, da SEDAI, que foi na época antes da concessão, constatamos que das 1.852 áreas descritas como comunidade Sabrem, apenas 56 constavam na resposta no processo para áreas informais abastecidas pela SEDAI. E 43,7% das comunidades não apareceram nas respostas. Mas somando essas com as parcialmente não abastecidas, essa última coluna descoberta está completamente descoberta, desabastecidas e desconsideradas dentro da resposta. E se a gente somar isso ainda com as que foram identificadas, daria ainda 58,4%. Se agrava ainda mais a questão da resposta. Nesse dia, o Ministério Público também questionou, dentro da audiência, a questão do mapa da rede. Então, eles alegaram que toda a rede, de forma digitalizada, não teriam. Por isso que eu até queria perguntar às empresas aqui representadas se receberam essa descrição das redes ou se vocês mesmos terão que providenciar isso. E se as áreas irregulares, a prioridade de atuação junto às áreas irregulares ficou por conta própria, ou se o Estado ou os municípios vão estar tratando e dialogando sobre isso, se vai estar sendo ouvida as comunidades, a população, em relação a isso também. Para concluir então a minha fala, eu queria dizer que nós da Academia estamos com a coordenação da Fiocruz, iniciando um projeto de parceria de forma multi-institucional com o Unirio, com a FASE, com a FRJ, com a UERJ, diferentes unidades também da Fiocruz. Nós vamos estar trabalhando em observatório para acompanhamento, como estão sendo desenvolvidas essas ações dos contratos de concessão dentro dessa coxa de retalhos que ficou o serviço de saneamento da cidade do Rio de Janeiro e também do Estado. E como a sociedade e essas comunidades estão sendo consideradas nesse início de contrato, pois a clareza das ações a gente percebe que não há. Então, é preciso nos mobilizar para acompanhar, para cobrar. Teve essa notícia da Genersa, por exemplo, dizendo que técnicos estariam com a apresentação do plano de ação das concessionárias para os próximos 5 anos, mas, concretamente, a gente não observa os dados de forma pública, clareza dos planos de ações, clareza de como vai se dar isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigada demais pela sua apresentação, Adriana, de fato muito esclarecedora.